iniciando, mas dá um pouquinho assim, né? Baixou o mão. Iniciou? Vê pra mim. Aleluia. Insta ok, né? Facebook lá. Aleluia. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui mais uma vez. Aleluia. Ok? Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui para orar, interceder, para sermos tocados naqueles lugares que só o Senhor pode tocar. Aleluia. Glória a Deus, Ele é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. Nós amamos o Senhor Jesus. Nós amamos o Espírito Santo de Deus. Nós amamos a Deus por completo, né? Em sua Santíssima Trindade, nós amamos o Senhor. Nós declaramos isso. Somos filhos do Senhor. Ele nos fez, nos chamou, nos resgatou para sermos, né? Não só amigos, mas filhos de Deus. Glória a Deus por isso. Por isso nós amamos o Senhor. Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nós estamos aqui com uma atmosfera muito carregada e nós precisamos de muitas orações para abrir este céu, que o Senhor venha em nosso favor. Aleluia! O Senhor é santo, Ele é digno de louvor, honra e glória. Glória a Deus. Sei que Deus tem algo poderoso para fazer em nós hoje. Ele é aquele que pode tocar nos lugares que realmente, no profundo do nosso viver, do nosso ser, só o Senhor pode vir e trabalhar. Glória a Deus. Eu sei que Deus tem uma palavra de vitória maravilhosa para nós hoje. Santo é o Senhor, o Espírito do Senhor está neste lugar, se movimentando com poder e glória. Nós glorificamos o Senhor por isso. O Senhor é maravilhoso. Deus, nós estamos na Tua presença. Pai, nós queremos entregar esse trabalho, esse serviço espiritual diante do Teu trono, Senhor. Toma o primeiro lugar, vem mover com Teu Espírito. Toma a minha vida, toma a vida daqueles que estão aqui conectados, ó Deus, atrás da tela de um celular, de um computador, em um carro, em um quarto, em um local de trabalho, Pai, aonde estiver os Teus filhos, que ao ouvirem a Tua palavra, possam ouvir a Tua voz, possam ser ministrados pelo Teu Espírito, Pai. E que verdadeiramente os corações possam ser abertos para se deixar trabalhar naquelas áreas que só o Senhor pode trabalhar em nós e que só o Senhor conhece. Deus, muito obrigada. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigada pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pelas Tuas misericórdias. Obrigada em nome de Jesus. Muito obrigada, Deus. Obrigada, Tu és maravilhoso. Tu és santo, Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. A Ti nos rendemos, Senhor. A Ti nos rendemos. O Senhor é maravilhoso. Irmãos, Deus quer fazer algo grande, algo forte, algo permanente na nossa vida. Ele não quer que de vez em quando a gente venha aqui, Ele faz alguma coisa e depois a gente perca. Ele deposita em nós os tesouros e a gente sai por aí perdendo, né? Se quebrando todo e perdendo aquilo que Ele quer para nós. Não, Ele não quer isso. O que Deus, o trabalhar de Deus, o mover, o agir dEle na nossa vida, Ele deseja, é desejo do Senhor que seja algo permanente, que seja algo porque é para a eternidade. Ele não está aqui para depositar os tesouros dEle, né, em nós, para que a gente fique aí perdendo, dando brechas, né, se rachando, se quebrando todo para poder perder aquilo que Ele deposita em nós. O que o Senhor deposita em nós é muito precioso. Nós não podemos perder. Nós precisamos lutar, gambatear, né? A gente fala aqui no Japão assim, vamos gambatear. É uma linguagem só nossa mesmo, que tá aqui, que entende isso. Vamos nos esforçar mesmo para segurar, né? Para manter selados na fé, caminhar nessa caminhada de fé sem desistir, sem esmorecer, sem olhar para trás e sem parar, né? Sem vacilar. Amém?
Glória a Deus, o Senhor é maravilhoso. Hoje, eu sei que muitos aqui já ouviram a expressão, há uma expressão, né, popular, que diz assim: teimoso como uma mula. Quem nunca ouviu essa expressão? Você, ou então de alguém, né? A pessoa é teimosa igual uma mula. E ela é usada para descrever alguém que não muda de jeito nenhum. Você tenta ensinar, você mostra para a pessoa que ela precisa de uma mudança, mas ela não muda. Então ele fala: ele é teimoso, não adianta, ela é teimosa, não adianta falar. E essa expressão, né, usada para descrever alguém que não muda. Mas será que isso é o que Deus deseja para nós? Se não foi para trazer mudanças, para que o Espírito Santo ficaria aqui? Ele opera em nós todo o querer, o agir, né, o efetuar. Ele opera em nós aquilo que é desejo de Deus, conforme nós abrimos o coração e nos expomos à palavra de Deus, porque ela é a base da nossa fé. A nossa fé não é algo que não é firmado em nada, gente. Ela é algo, a fé é a certeza das coisas que não se veem. Elas só não se veem, elas não se manifestaram ainda. Muitas vezes, em muitas situações aqui nesse reino natural, mas elas existem no reino espiritual. A nossa fé não é uma coisa que fica flutuando por aí, pode ser perdida assim de qualquer jeito, não. A nossa fé estabilizada, enraizada, ela tem base na palavra de Deus. Entendeu? Então, nossa fé está instituída, né, na palavra. E no Salmo 32, no versículo 8 e 9, o Senhor vem hoje nos falar através da palavra. Ele vem trazer um alerta. Primeiro, né, a primeira coisa que o Senhor quer é trazer esse alerta para a nossa vida sobre a teimosia. No Salmo 32, versículo 8 e 9, está escrito assim: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, eu o acolherei e cuidarei de você, não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento e precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário, não obedecem. Então isso aqui, né, Deus está falando: olha, eu vou ensinar para vocês, eu ensino o caminho, eu instruo vocês no caminho que vocês devem seguir, eu dou o conselho, eu cuido de vocês. Não sejam como um cavalo ou como uma mula, teimosos como uma mula, que não têm entendimento e que eles precisam ser controlados com freios e rédeas, porque do contrário eles não obedecem. Não obedecem se não forem controlados com as rédeas e com os freios. Então Deus, ele deseja nos guiar num caminho reto com amor e não com força. Mas como que ele vai nos guiar em amor quando nós insistimos em fazer do nosso jeito, endurecendo o nosso coração e nos afastamos da vontade dele? Como? Vamos ver alguns exemplos de teimosia, dos teimosos na Bíblia. Você sabe que a Bíblia tem aí todo o exemplo que nós precisamos, né? Hoje eu só vou pegar 3, tá? Pra gente pegar leve. Então vamos falar um pouquinho de um teimosão na Bíblia, que foi Faraó. Faraó do Egito. Ele se recusou a ouvir a Deus quando Moisés pediu para libertar o povo de Israel. Ele foi teimoso e isso trouxe destruição para ele e para a nação dele. Isso está em Êxodo, no capítulo 7, versículo 13 e 14. O povo de Israel também foram teimosos. Eles viram milagres incríveis, mas repetidamente se afastaram de Deus. No deserto, eles fizeram um bezerro de ouro para poder adorar, mesmo depois de tudo que Deus tinha feito por eles. E por isso, Deus disse: vejo que este povo é obstinado. Teimoso demais da conta, já vai para outro nível, né? Obstinado. Deuteronômio 9:13 está essa passagem. A teimosia deles quase destruiu, mas Moisés, eles só não foram destruídos porque Moisés intercedeu por eles.
Esse é o nosso lugar aqui nessa noite. Sermos encontrados como aqueles que oram, que intercedem pelos teimosos, amém? Mas nós não podemos ser teimosos. Os judeus, né, lá em Corinto, eles rejeitaram a mensagem de salvação. E Paulo, ele precisou se afastar deles porque os seus corações estavam endurecidos. Isso está em Atos 19, no versículo 9. Então, a teimosia, ela é um perigo para nós. Ela traz estragos, ela nos impede de avançar e de alcançar aquilo que Deus quer para nós. Se insistirmos, né, em sermos teimosos, se a gente ficar rejeitando a voz de Deus, Ele pode nos deixar seguir nosso próprio caminho. Mas misericórdia de seguir o meu próprio caminho. Eu não sei você, mas eu não quero seguir o meu próprio caminho. Eu não quero dar vazão à minha vontade, ao meu querer. Eu submeto a minha vontade, o meu querer eu levo para diante de Deus. E se estiver dentro do que Ele quer para mim, ok. Se não estiver, eu não quero. Eu viro as costas sem olhar para trás, não tem problema. Eu espero que você também possa se encontrar neste lugar, porque a teimosia é um perigo. Se nós insistirmos em ser teimosos e ficarmos aí rejeitando a voz de Deus, Ele pode sim deixar que a gente siga o próprio caminho e você continua aí, achando que tudo tá bem, tá tudo certo, Deus tá comigo. Tá dando tudo certo. Olha o perigo. Isso é muito perigoso. A Bíblia diz, lá em Romanos 2:5, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, ou seja, o dia da vingança de Deus, ou o dia do juízo de Deus. Porque o juízo chega, gente. A conta chega para nós, para todos. E Deus, Ele nos dá muitas oportunidades para que a gente se arrependa. Mas se nós recusarmos, né, repetidamente, Deus deu oportunidade hoje, você de novo repetiu, recusou. E dá de novo repetiu. E Deus traz um conselho, e Deus traz outro, e traz uma pessoa, e traz outra. E fala pela boca de quem tá perto, e fala pela boca de quem tá longe. E você continua aí já vai para o nível de obstinado, teimoso demais. Então, se isso vai acontecendo repetidamente, nós podemos perder a chance de estar com o Senhor. Sim, então vamos olhar para dentro de nós hoje e ver se nós não estamos sendo teimosos na nossa vida. E para isso eu vou citar alguns exemplos aqui, eu vou trazer um pouquinho de luz para que você possa fazer um check-up aí, né, dentro de você mesmo e ver se você não está sendo teimoso ou teimosa no seu dia a dia, né, se a teimosia já não está aí querendo se instalar ou já não está instalada e precisa ser eliminada. Vamos lá. Ignorar conselhos médicos, né? Você ignora conselho médico, a pessoa recebe, né? Tem pessoas que ignoram, recebe um diagnóstico sério, ela é orientada a mudar a sua alimentação, a sua rotina, ou tomar um remédio, mas insiste em dizer que, eu sempre fiz assim, nunca tive problema, agora apareceu um probleminha e sempre foi assim. Esse é o exemplo número 1. 2, a pessoa recusa ajuda. Alguém, né, que enfrenta dificuldades aí financeiras, emocionais, amigos e familiares tentam ajudar, né, oferece ajuda, mas a pessoa se recusa, não é pela necessidade, né, por orgulho mesmo, preferindo sofrer sozinha. Porque a pessoa que fala, não, eu vou conseguir, tá tudo bem, não precisa, eu vou dar um jeito aqui, tudo bem, ela dá um jeito e aquela situação logo passa. Mas eu estou falando aqui de pessoas que sempre estão passando por essas dificuldades e alguém quer se colocar nessa postura de interceder por ela, de ajudar, e ela sempre prefere ficar ali, não, porque eu não tenho, porque eu não posso, porque eu não sou, porque eu não consigo. Então isso, né, recusar esse tipo de ajuda.
tá? Não tô falando de algo corriqueiro, algo de um mês ou alguns meses, é sempre, tá? Então isso é teimosia aí que pode estar instalada. Persistir em um relacionamento tóxico, mesmo vendo sinais claros, claríssimos, de que essa é uma relação prejudicial. A pessoa insiste em permanecer acreditando que vai mudar o outro ou que vai conseguir mudar a si mesmo pelo outro e dizendo: é assim mesmo. Aquilo te faz mal, aquilo te angustia, aquilo te dá peso e você fala: é assim mesmo, não tem jeito não. E vai, né? Você não sai do relacionamento tóxico. Então, teimosia. Não pedir perdão ou não perdoar. Já estamos no 4. Por orgulho, alguém se recusa a pedir desculpas mesmo sabendo que está errado. Ou então mantém o rancor, se recusando a perdoar alguém que já demonstrou arrependimento. Então, isso também é um perigo. Negligenciar a vida espiritual. Deus fala de várias formas, mas a pessoa sempre arruma uma desculpa para não orar, para não ler Bíblia, para não ir para a igreja, achando que isso não faz diferença. 6. Manter hábitos destrutivos. Mesmo sabendo do mal, do vício, né, que aquelas atitudes, ou aquela comida, ou aquela bebida, ou aquela conduta traz para a pessoa, porque é malefício, né, males. A pessoa continua dizendo que não consegue parar e se recusa a buscar ajuda. Quando uma pessoa tem o problema do vício, ela precisa de ajuda. O que ela tem que fazer é buscar ajuda e aceitar quando a ajuda chega. Dirigir perigosamente. Alguém que insiste em dirigir sem cinto de segurança, em alta velocidade ou olhando o celular, achando que nunca vai acontecer nada. Nunca aconteceu, nunca me pegaram, tá tudo bem. Ignora os riscos, os perigos que é trabalhar sem descansar, trabalhar sem descanso, sem ter uma pausa. Pessoas que se recusam a tirar um tempo de descanso, que acreditam que só assim vai ter sucesso. Se eu não trabalhar, como que vai ser? Mesmo que isso prejudique, né, a sua saúde, a sua família, a pessoa está lá no trabalho, ela não para descansar. Número 9, rejeitar oportunidades de mudança. Deus abre portas para um novo emprego, uma nova cidade, uma nova fase da vida, mas a pessoa, por medo ou comodismo, insiste em ficar aonde está, mesmo sabendo que precisa mudar. Eu sei que eu preciso mudar. Olha, Deus move céus e terra. Eu sei que eu preciso mudar, mas não muda. Então, olha um sinalzinho aí de alerta. Falar sem pensar. Pessoas que machucam os outros com palavras duras, em vez de aprender a controlar a língua, dizem: eu sou assim mesmo. Aí continua agindo da mesma forma, não procura mudança. De vez em quando, gente, a gente não vigia, a gente solta. Olha, todo mundo faz isso, tá? A natureza humana é uma coisa terrível. Mas quando nós fazemos isso e percebemos a nossa postura, a nossa conduta, né, de recuar um pouquinho e falar: meu Deus, me ajuda, eu falei o que não devia. Ou você pede perdão, desculpa, ou você segura a língua para não fazer de novo, né? É assim que a gente faz. E tem mais algumas áreas que ficam mais escondidas, que a gente não presta muita atenção e quase não se falam dela. Mas eu vou falar aqui, gente. Deus tá dando, eu vou falar, tá? Que são exemplos de teimosia que são poucos falados. São pouco falados, mas que podem ser prejudiciais. 1. Tentar resolver tudo sozinho. A pessoa se recusa a delegar tarefas ou pedir ajuda, acreditando que ninguém faz tão bem quanto ela, o que gera sobrecarga e estresse. 2. Não aceitar críticas construtivas. Sempre que alguém tenta corrigir ou dar um conselho para melhorar, a pessoa se fecha ou se ofende e não considera mudar.
tá? Então, achar que só sua opinião importa. Em conversas ou discussões, a pessoa se recusa a ouvir o outro lado, acreditando que sempre tem razão e desprezando diferentes perspectivas, né? Pessoas que pensam diferente. Isso não significa quando você tem a razão, tá, gente? Não levem isso a ferro e fogo como para o lado pessoal. Lembra que nós já aprendemos isso, a separar essas coisas, né? Nós não podemos, nós estamos aqui falando, estamos aqui ouvindo as instruções dos pontos, né, sensíveis que o Senhor quer tocar e quer eliminar da nossa vida. 4. Resistir a aprender algo novo, seja tecnologia, um novo idioma, seja um novo método de trabalho. A pessoa insiste que já sabe o suficiente, se recusa a evoluir, a crescer, a aprender. Isso também, gente, quase não se fala, né? Mas é teimosia também, tá ali enraizado na teimosia. Fugir de conversas difíceis. Algumas pessoas preferem evitar conflitos e encarar, né, conversas importantes, mesmo que isso mantenha o problema ali no meio da vida dela, governando ela, impedindo ela de avançar. Ela insiste nisso, sem solução, né? O problema fica lá sem solução, aquela pedra no sapato. E isso prejudica o relacionamento. E muitos relacionamentos são prejudicados com isso. Persistir em uma rotina que não funciona. A pessoa segue hábitos que é improdutivo, desorganizado, mesmo percebendo que o seu dia a dia poderia ser muito melhor com pequenas mudanças. Ignorar sinais emocionais e mentais. Alguém que sente cansaço extremo, ansiedade ou tristeza constante, mas insiste que é só uma fase e evita buscar ajuda psicológica e espiritual. Se recusar a mudar um padrão de criação, principalmente de filhos, né? Isso daqui para quem tem criança, pais que veem que um método de disciplina não funciona ou que o filho está sofrendo, mas continua insistindo com a mesma abordagem sem tentar algo diferente. Ai, gente, precisa, né? A gente precisa pegar isso para os nossos relacionamentos. Manter amizades ou influências tóxicas. A pessoa sabe que certas amizades afastam, né, ela de Deus ou prejudicam sua vida, mas insiste em manter essas amizades por medo de ficar sozinha ou por apego. A gente vê isso muito, muito demais aqui, né? Esse é um laço, realmente. É uma dependência, né, emocional. 10. Adiar decisões importantes. Alguém que precisa tomar uma atitude em relação ao seu futuro, sua fé, sua família, mas teima em adiar indefinidamente, esperando que as coisas se resolvam sozinhas. Olha, é só Deus mesmo para poder aguentar, né, o ser humano, né, com essa teimosia. Fala sério. A teimosia, ela nos amarra, ela é como se fosse um laço invisível que nos impede de avançar e experimentar a verdadeira liberdade em Deus. Quando nós, né, resistimos à voz do Senhor, nós estamos, né, nos aprisionando. Como é que eu posso dizer assim, sem perceber, pois nós estamos seguindo os nossos próprios caminhos, que muitas vezes, na maioria esmagadora das vezes, só nos levam à frustração, dor e afastamento da vontade de Deus. E isso não só da vontade de Deus, até da nossa, entende? Porque no final a gente não fica feliz, não fica satisfeito. Jeremias 7:24 tem uma passagem, né, que diz assim: mas eles não me deram ouvidos, nem atenderam, ao contrário, seguiram seus próprios conselhos, agindo teimosamente segundo a dureza dos seus corações malignos. Andaram para trás e não para a frente. Tá vendo? A palavra é a base, né, para a gente poder se firmar nesse conselho. Ou seja, aqui está dizendo, a teimosia não apenas nos prende, mas nos faz regredir,
andar para trás. E Deus quer nos libertar desse ciclo e quer nos levar adiante, porque isso é um ciclo. O contexto de Jeremias aqui, 7:24, é uma exortação muito forte de Deus ao povo de Judá, que estava preso num ciclo de desobediência e teimosia. Olha isso, um ciclo de desobediência e teimosia. Então, o contexto aqui, nesse capítulo 7 de Jeremias, era que Deus ele tinha enviado o profeta para poder pregar no portão do templo em Jerusalém. E o povo de Judá tinha se afastado do Senhor, mas continuava ali, frequentando o templo, como se as suas práticas religiosas fossem suficientes para poder agradar a Deus. Eles estavam confiando mais no ritual do que numa verdadeira obediência a Deus, num verdadeiro relacionamento, numa busca verdadeira com o Senhor. Então Deus foi e confrontou eles. E ele lembra que desde a saída do Egito, ele sempre orientou seu povo a obedecer e a seguir seus caminhos, mas ao invés disso, eles escolheram a rebeldia. Então o verso 24 de Jeremias 7, ele expressa essa dureza de coração. Quando diz, mas eles não me deram ouvidos, nem atenderam. Ao contrário, seguiram seus próprios conselhos, agindo teimosamente segundo a dureza dos seus corações malignos, andaram para trás e não para frente. Ou seja, ao resistirem ao conselho de Deus, o povo se afastou dele e regrediu espiritualmente e moralmente. E hoje, o Senhor, como que nós, podemos aplicar essa passagem? O que Deus quer nos dizer sobre a teimosia hoje? Essa passagem vem nos ensinar que a teimosia contra Deus não apenas nos impede de avançar, mas nos faz retroceder. Assim como Judá, que estava confiando nos rituais sem ter uma verdadeira transformação. Hoje, muitos de nós resistem à voz de Deus. Muitas pessoas resistem à voz de Deus, achando que podem seguir os seus próprios caminhos sem consequências. A boa notícia, a boa nova, o evangelho para hoje é que Deus não quer que ninguém fique preso na teimosia. O Senhor veio para nos libertar. Nós estamos aí na época da libertação. Lembra que nós estamos na estação de libertação? Glória a Deus! E o Senhor veio hoje para poder quebrar mais esta cadeia. E esta cadeia tão dura, tanto quanto o orgulho. É ali, vem da mesma raiz. Teimosia e orgulho são diferentes, eu vou falar sobre isso. Então, nós não podemos, nós temos que buscar a verdadeira transformação de dentro para fora. Não podemos resistir à voz de Deus, não devemos resistir à voz de Deus, achando que podemos seguir os nossos próprios caminhos sem consequências. Nós temos consequências. Glória a Deus. O Senhor sempre nos chama ao arrependimento e oferece libertação para todos que decidem ouvi-lo. Aleluia! Teimosia. Teimosia não é sinal de força. Não, eu posso, eu consigo, tá tudo bem. Isso não é sinal de força. Quando isso é sempre, 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 você nunca cede. Isso não é sinal de força, mas é uma armadilha que vai prender você nesse pecado, nesse erro, nesse laço. Quando resistimos ao conselho de Deus, nós ficamos presos no ciclo do quê? De fracasso e sofrimento, que poderia ser evitado. Sim, poderia ser evitado. Deus, ele nos chama à liberdade, mas a teimosia nos mantém acorrentados ao passado e ao nosso próprio entendimento, que é, limitadíssimo. Limitadíssimo. Quem endurece o coração contra Deus se torna escravo da própria resistência. Olha a sua força. Você quer medir a força, quer fazer força de, como é que chama aquele negócio lá? De braço, Quer fazer braço a braço, luta de braço a braço com Deus? Então, o que Deus quer de mim? O que Deus quer de você? O que Deus quer de nós? Deus não quer que sejamos teimosos, mas sim pessoas ensináveis.
humildes e dispostos a seguir a direção dele. Ele deseja que a gente confie nele de todo o nosso coração e de coração aberto, aberto à palavra dele, aberto ao conselho dele. Se a gente sempre, é teimoso, se a gente se coloca nesse lugar de teimosia, de resistir ao chamado de Deus, nós não vamos ter vitória na nossa vida. Nós não vamos alcançar testemunho. E a teimosia e o orgulho, irmãos, eles estão relacionados. Eles são diferentes, têm diferenças importantes. É importante entender a diferença deles. A teimosia é uma resistência à mudança, entende? Às vezes a pessoa, ela é até humilde, mas assim, humilde, né? Entre aspas, vamos dizer, mas ela resiste à mudança. Ela não muda, então ela é teimosa. A teimosia é a recusa de mudar de ideia ou de atitude, mesmo quando já está provado ali as evidências de que a pessoa está errada, ela se recusa a mudar. A pessoa teimosa insiste no próprio caminho, muitas vezes assim, sem lógica, apenas porque não quer ceder. Ela não quer ceder, tá? Então a gente vê isso, essa teimosia que chegou a virar obstinação em Faraó, né? Que mesmo diante das pragas do Egito, ele não queria reconhecer que Deus era soberano e continuou resistindo até que sofreu as graves consequências. Então isso é teimosia, tá? Teimosia é uma resistência irracional, uma insistência em algo quando a gente assim claramente vê que é prejudicial e continua. Agora, o orgulhoso, né? Vamos falar do orgulho. O orgulho já tem a ver com autossuficiência e superioridade. O orgulho é a exaltação do próprio ego, acreditando que é melhor do que as outras pessoas, que sabe mais, que é mais sábio, que é mais capaz que o outro. O orgulho impede a pessoa de admitir os erros, pedir ajuda ou depender de Deus. Ah, não, incomodar Deus para quê? Deus já tem tanta coisa para fazer, né? Deus já é tão ocupado, né? Não, a minha causa é pequena. Deixa Deus lá com as coisas dele, que isso daqui eu dou conta. Ah, pois é. Um exemplo de orgulho na Bíblia, Satanás, Lúcifer. Ele se encheu de orgulho e quis ser igual a Deus, levando a sua queda. Está em Isaías 14, do 12 ao 15, você pode ler. O orgulho, ele está ligado à autossuficiência e ao desejo de superioridade. Resumindo a diferença, teimosia é: eu não vou mudar mesmo que esteja errado. E o orgulho, eu não preciso mudar, porque eu estou certo e sou melhor. Essa é a diferença. Os dois nos afastam de Deus. Mas o orgulho é a raiz da teimosia. Porque muitas vezes somos teimosos porque não queremos admitir que estamos errados. E o antídoto para os dois, o remédio para os dois, é humildade diante de Deus. Como que nós conseguimos humildade diante de Deus? De joelhos, orando, fazendo o que nós vamos fazer agora. Reconhecendo que somos pecadores, que necessitamos do Senhor. Hoje nós vamos cantar o louvor no final da oração. Amém? Hoje nós vamos cantar no final. Eu sei que vocês devem ter sentido falta. Não cantou o louvor hoje. Nós vamos cantar no final. Nós precisamos orar. Nós precisamos interceder por essa questão de teimosia e orgulho. O Senhor não quer que nós sejamos teimosos. O Senhor quer eliminar a teimosia. E a teimosia muitas vezes ela começa a ser treinada desde pequenininhos. A gente acha, começa com uma brincadeira e depois as coisas vão ficando muito sérias. O bicho é pequenininho, mas alimentado constantemente, ele fica bem grande e traz muitos problemas, muitas dores e causa muito sofrimento. Então vamos orar nessa hora. Ore comigo. Primeiro vamos fazer uma oração pessoal e depois nós vamos interceder. Amém. Jesus, Tu és maravilhoso. Senhor, eu Te louvo por essa palavra tão preciosa, tão maravilhosa.